Fábio da Costa. Trabalho aqui como médico, aqui em Canoas, e atualmente, durante a pandemia, também agora é disponível para médicos para iniciar um atendimento, ou mesmo para poder já fazer alguma avaliação. Também faço atendimento online. Eu estou fazendo esse pequeno vídeo para falar com vocês sobre primeiros socorros, né? E uma das primeiras coisas que eu achei importante colocar e mostrar para vocês é a máscara. Tá? Apesar de não ser um primeiro socorro, a máscara é muito importante porque estamos nesse período de pandemia, né? E isso é algo que a gente, por enquanto, no momento que estamos fazendo esse vídeo, ainda em 2020, não temos vacina para o coronavírus. Então é muito importante a gente se proteger, para proteger não só a nós mesmos, mas a nossa família e a nossa sociedade, né? Então esse vídeo é produzido, né, com o intuito de poder divulgar um pouco e conversar sobre primeiros socorros. Então são medidas simples de eventos que possam ocorrer com qualquer pessoa. Às vezes as crianças mesmo ou sofrem disso, ou mesmo as crianças presenciam momentos que precisam tomar atitudes, né? Então, eu trouxe algumas ideias aqui para vocês, para a gente poder se informar e depois ir praticando isso, né? Conversando com os pais, com os coleguinhas, com os professores, né? E poder divulgar esse tipo de ação e preocupação. Uma das primeiras coisas que é interessante de se falar são, muitas vezes, as crianças, né? Vocês estão ali com uma frutinha, com algum joguinho, alguma peça de Lego, alguma coisa assim, e sem querer pegam e colocam no nariz, né? Então, objetos estranhos que a gente comenta, né? Então, no caso de objetos estranhos, colocados no nariz, então, por exemplo, colocados nessa narina, o importante é tentar manter a calma, tampar a outra narina e assoar com força, colocar para fora mesmo em algumas tentativas. Quando se tiver um objeto dentro da narina, né, então não colocar objetos pontudos, né, lápis, canetas, algumas coisas assim, nem tentar retirar com pinças, tá? É muito importante não usar esses objetos para não mesmo forçar a entrada cada vez maior do objeto, né? Muitas vezes os corpos estranhos, ou seja, felpas, poeira, podem também pegar os olhos. O importante nesse momento é não ficar esfregando, coçando o olho, e sim lavar em água corrente abundantemente para ver se retira o corpo estranho ou mesmo se tem um alívio daquela situação. Outra situação de corpo estranho, algum objeto, alguma coisa que se coloque nas orelhas, né? Então esse e qualquer uma das outras medidas, por exemplo, de corpos estranhos, que elas não aliviem com essas medidas primeiras que a gente está comentando aqui, que no caso eu estou comentando, é importante procurar um serviço de emergência. Então, o do ouvido não é para tentar nenhuma medida, né, a não ser buscar um serviço mesmo de emergência. A do nariz e a dos olhos tentam-se essas ações, e caso não consigam, aí sim se busca um atendimento de emergência. Outra coisa bem importante é a gente pensar que a gurizada, né, vocês pequenos aí, ou mesmo os pais de vocês e tal, muitas vezes distraídos, se machucam, né? Pode ser, às vezes, correndo e bateu em alguma mesa, alguma porta, ou mesmo caiu e ralou, né? Passou aquela partezinha e assou, assim, né? Então, para essas situações, o que é importante é, por exemplo, lavar o ferimento, o lugar que está machucadinho, lavar com água
lavar com sabão, de forma leve, né? Não precisa usar força, né? Água e sabão, nada demais. E colocar pano limpo, né? Para poder retirar. Secar suavemente, no caso, né? E no caso, se tiver, por exemplo, um corte, tá com uma faquinha ou tá com um garfo e sem querer cortou e começou a sangrar, fazer a mesma coisa. Colocar embaixo d'água para poder limpar o local com sabão e água, né? E no caso de sangramentos, colocar um pano limpo sobre o ferimento, num algodão para não grudar ali no ferimento, e colocar pano limpo e segurar, estancando por cerca de 5, no máximo 10 minutos. Tá? No caso de cortes mais profundos, ou no caso de contato com objetos muito sujos, né, que causem experimento de sangramento, né? O mesmo com objetos enferrujados, é importante uma avaliação médica, né, uma avaliação de saúde, para ver se é necessário o uso de remédios antitetânicos, certo? Uma outra coisa bem importante para a gente ver é que se nesse ferimento ele ficou inflamado. Então, se depois do cortezinho, depois da arranhadura ali, ficar doendo, mas ficar inchado, ficar avermelhado, ficar com um amarelinho como se fosse um pus, isso é importante também para verificar se não é necessário outro tipo de medicação. Tá? Pode ser que tenha uma infecção e uma inflamação ali também. Algo muito comum também com as crianças, né? Claro que com os adultos também, mas é ir para a praia, brincar, se divertir e passar do tempo no sol, tá? A gente pode começar com uma insolação, então é um mal-estar de ficar muito tempo no sol, mas não chega a ser aquela queimadura de pele. Então, quando se tem uma insolação, então é importante retirar as roupas quentes da pessoa, né? Ao mesmo tempo dar um pouco de água, hidratar, não muito, mas ir colocando, disponibilizando água para a criança ou para a pessoa beber. Retirar as roupas, né? E colocar de preferência água fria, mas não gelada, porque a água gelada aí ela pode queimar a pele da pessoa. No caso de queimaduras, tanto pelo sol quanto por fogo mesmo, né? Fogo direto, né? O importante é deixar o local que teve o contato, deixar sob a água, deixar embaixo d'água por cerca de 5 minutos, né? Secar suavemente com um pano limpo, né? E observar. No caso de queimaduras, por exemplo, né? As queimaduras são esse procedimento de deixar embaixo da água, né? Água corrente, por uns 5 minutos. Se for por maior parte do corpo, um chuveiro mesmo, né? E no caso de queimaduras, fogo, por exemplo, na roupa, é importante, primeiro, tentar acalmar o máximo possível a pessoa que tem a roupa em chamas, né? Tentar abafar o fogo com algum pano, ou mesmo tentar fazer a pessoa rolar no chão, né, para poder apagar aquele calor, e logo após retirar essas roupas queimadas da pessoa, né? No caso de um ferimento assim com uma roupa que estava queimando, um ferimento mais grave assim, de queimadura, o importante, além de secar, né, o ferimento, no caso de bolhas, né, é importante cobrir com um pano seco, nunca também com o gaze mesmo, né? E no caso de bolhas, e caso as bolhas estourem, os curativos dos ferimentos, que tem que ser diários,
eles precisam de uma camada de vaselina no pano, na região que vai entrar em contato com a bolha estourada. Tá? É muito importante não colocar café, pasta de dente ou algum outro tipo de substância em cima da queimadura mesmo da bolha. Tá? São elementos que podem causar aí mais alergia e mais dano na pele. E junto com isso, nós podemos ver outros tipos de situação dentro dessa questão da queimadura, que a gente precisa pensar nos primeiros socorros. Um deles relacionado com a queimadura é o incêndio. Ou seja, em algum lugar que está pegando fogo, uma das coisas mais importantes, que parece óbvio, mas no momento do incêndio, do calor, a pessoa perde a noção, mas é uma coisa que vocês têm que ter sempre em mente, é chamar os bombeiros, o 193, tá? Então, em conseguindo chamar, já é um passo adiante, já é um passo de cuidado e segurança. No caso, em estando em algum lugar que ainda está pegando fogo, o importante é assim, tentar ficar rente ao chão, caso de necessidade de movimentação, tentar rastejar, porque a fumaça ela sobe, e aí então tem menos risco de intoxicação. Tentar abrir portas para passar em outros locais, para outras peças, tentando a saída, mas sempre com cuidado. Se as portas estiverem muito quentes, indica que o corredor ou a sala, o lugar que está à frente, está com chamas. Né? Tentar abrir as janelas, não pegar elevador. O elevador pode ser uma prisão, no caso, então sempre as escadas. Né? Tentar pegar panos e umedecer para usar como máscara, né? E tentar deixar úmido o mais possível carpetes, tapetes, móveis, né? Para poder diminuir o risco ou a propagação das chamas. Tá? E isso é muito, muito importante nesse momento. Além desses primeiros socorros, dessas situações que a gente já descreveu, a gente tem mais algumas situações que a gente pode pensar. Então, assim, uma das situações de primeiros socorros bem importantes para a gente cuidar, e relativamente comuns, são picadas e mordidas. Picadas de inseto e mordidas de animais. Né? Então, uma das coisas mais comuns e mais simples seriam formigas e abelhas. Né? Formigas e abelhas picando, é importante colocar gelo, né, ou água fria no local que teve a picada. Né? Mas, se a pessoa, a criança, começar a sentir o coração bater acelerado, taquicardia, ou sentir uma falta de ar, com a garganta fechando, a boca fechando e tudo mais, não a boca necessariamente, mas aqui o pescoço, isso são sinais de gravidade. A pessoa pode ter uma tendência à alergia excessiva e é importante buscar um serviço de emergência. No caso de insetos, por exemplo, aranhas, né? Começando com aranhas, a mesma questão de gelo e água, e observar. Se no caso começar a ter muito inchaço no local, se começar a pessoa a ter febre alta, se a pessoa começar a ter enjoos, vômitos, e a pele no local começar a ficar escura, né? Isso também e o coração bater acelerado, são sinais de gravidade. Isso é importante procurar um serviço de saúde. No caso, com escorpiões ou cobras, né, é importante buscar imediatamente serviço de saúde, sendo que cobras é importante tentar manter o local afetado uma posição mais alta possível para tentar evitar o espalhamento do veneno. Né? E no caso de animais, né, mordidas, é importante lavar o local
do ferimento com água e sabão e buscar um serviço de saúde para avaliação, caso precise de vacina antitétano, mesmo vacina anti-raiva, antirrábica, né? Outro ponto também importante, no caso de primeiros socorros, que vale a pena lembrar para vocês, e também é relativo, não é tão comum para as crianças terem, mas talvez para os adultos que estejam na volta de vocês, os pais, as mães, avós, avós, é mais comum, que é desmaio e quando baixa a pressão. São situações que a pessoa fica como se estivesse amolecendo, estivesse fechando os olhos, como se estivesse com um sono. Então é bem importante assim. No caso de ter uma baixa de pressão, é importante cuidar para, se não tiver uma espécie de desmaio, pedir para a pessoa sentar. E no caso, sentar e colocar a sua cabeça entre as suas próprias pernas. Se a pessoa ainda estiver bem, conseguindo responder, a ouvir o que a pessoa os demais à volta estejam falando, é possível e é necessário pedir que ela respire fundo e solte o ar. Respire fundo e solte o ar e aos poucos vá recobrando os sentidos, com a cabeça e o corpo junto entre as suas pernas. Tá? No caso da pressão baixa, é importante, depois dessa referência de ficar mal, é importante a pessoa não ficar de pé imediatamente. É importante ela ficar sentada e recuperando aos poucos as forças e o sentido. Quando tiver um desmaio mesmo, mas a pessoa não tiver caído no chão, é importante, primeiro, fazer esses passos que eu comentei, de baixar a cabeça e ficar entre as pernas, e aos poucos ir recobrando os sentidos. No caso de encontrar uma pessoa desmaiada ou ver uma pessoa desmaiada e não conseguir segurar, algo que é importante é colocar a pessoa, as pernas, elevar um pouco mais acima, as pernas elevadas dessa pessoa que já está deitada, já está no chão, né? Colocar o rosto às vezes de lado, caso a pessoa tenha um reflexo de vômito, para não ter que vomitar e aspirar o próprio vômito, então ela fica com a cabeça de lado. E aos poucos, depois que ela for recobrando, os sentidos for acordando, então colocar sentada, e depois aos poucos que colocou sentada, aí pedindo, assim que a pessoa se sentir bem, pedindo para ela levemente levantando, talvez escorada, talvez na gente mesmo, ou em algum móvel, e aos poucos, bem pouquinhos, de caminhando, né? Tanto baixa de pressão quanto desmaio, é importante ingerir bastante líquido, água, e se a pessoa tiver um tempo sem comer, suco, tá? Como em qualquer uma das situações que a gente falou antes, em acontecendo isso, e a pessoa não melhorando, ficando, mesmo assim, se sentindo ruim, se sentindo mal, importante buscar. No caso, se tiver a criança sozinha com esse adulto que está passando mal, buscar ajuda, usar as formas de chamar, mesmo chamar, ou usar os meios de comunicação, os aparelhos, né, celulares e coisas assim, e buscar um atendimento de emergência. Nós temos também algumas situações que também são relativamente comuns, no caso dos desmaios, ou mesmo de um tropeço e tal, é cair e bater com a cabeça, trauma de crânio, né? No caso, se tiver apenas uma elevação no local de onde bateu, ou seja, o famoso galo, então usar gelo para tentar diminuir o tamanho, o inchaço daquela batida.
E no caso, se tiver sangramento, se tiver saindo sangue, é importante com um pano úmido, depois de poder lavar o local com água corrente, colocar um paninho e ficar segurando por 5, no máximo 10 minutos, né? Se é uma criança pequena, um amiguinho, um colega, é importante ficar observando. Se a criança tiver vômitos, tiver confusão, não perceber onde está, fica muito irritada, chorando muito, né? Mas não tiver nada que acalme a criança, ou mesmo se tiver uma perda de força muito estranha, assim, como se tivesse um sono muito grande, é bom observar, né? A criança que precisar dormir, mais ou menos a cada 20 minutos é necessário dar uma observada, talvez até acordar para ver se ela está tudo bem. Em caso de ela não estar bem, ter essas coisas de vômito, essa agitação, como se estivesse delirando, é importante buscar um serviço de emergência. E depois, nós temos um dos primeiros socorros que são bem importantes, né? Não é tão comum das crianças terem, mas é bem provável que possa acontecer com adultos que estejam na volta. Um que é a chamada parada cardiorrespiratória, que a gente comumente conhece como infarto do coração. Então, quando a pessoa tem um infarto, então passa mal, com uma dor grande no peito, cai no chão, ou é encontrado desmaiado, é importante a gente primeiro observar se a gente está bem. Se a pessoa estiver num local perigoso, no meio da rua, né? Ou se a pessoa estiver, por exemplo, com um fio de alta tensão e ter tomado um choque e ter estado desmaiado. A primeira questão sempre observada é a nossa própria segurança. Se nós conseguimos ajudar a outra pessoa e a gente se manter seguro, a gente pode tentar ajudar. Se não, é preciso chamar ajuda e tentar estabelecer essa segurança, né? Por exemplo, no caso do choque, se a pessoa tomou um choque com um fio, por exemplo, uma das primeiras medidas é tentar afastar esse local que está dando choque na pessoa que está tomando choque com algum material não condutor, ou seja, madeira, ou melhor, evitar materiais metálicos. Materiais metálicos sempre conduzem energia elétrica, né? Então, a gente livrando a pessoa do fio de alta tensão, né, de um local de choque. Ou no caso, percebendo que a pessoa está lá, quietinha, como se estivesse desmaiada, mas está segura, e a gente está seguro, então a gente vê, tenta chamar a pessoa, né, chama seu fulano, tudo bem, tudo certo, e vê. Se a pessoa não conseguir responder e a gente fizer uma massagem, algum chamado, tocar assim no peito da pessoa, ela não responder, é importante sempre pedir ajuda. Então esse é o primeiro passo. Pedir ajuda. Por telefone, gritar pela vizinhança, e se alguém começou a fazer o movimento de pedir ajuda e tudo mais, aí sim nós podemos passar por um próximo passo, que se a pessoa não respondeu e foi pedido ajuda, então é possível começar uma massagem cardíaca, né? Existem atualizações dessas massagens cardíacas, e uma delas indica que é necessário fazer massagens cardíacas no peito do paciente, 30 movimentos, né, seguidos, né? E aí então é necessário continuar esses movimentos, de preferência que tenham pessoas para fazer esse revezamento das 30 movimentações por minuto, tá? E uma coisa que é importante, no caso, é observar a
a ajuda das pessoas e pedir ajuda, no caso, não só para outras pessoas, mas principalmente para os serviços de atendimento, por exemplo, um SAMU ou um serviço de emergência, né? Isso também serve para afogamentos. Muitas vezes a pessoa está vindo do mar e aí então é necessário fazer esse tipo de massagem. Esse tipo de massagem, para ver as formas mais eficientes, existem muitos canais de vídeo, né, que tem formas eficientes de fazer essa massagem. Então é a ressuscitação cardio respiratória, então RCP, ressuscitação cardiopulmonar, né, RCP, né? Então, existem muitos vídeos indicando qual é a forma correta de fazer a massagem, então seria mais interessante observar esses vídeos. E por último, e também não menos importante, porque é bem comum muitas vezes em pessoas idosas, daqui a pouco avós, ou mesmo não tão idosos, mas os pais que possam ter algum problema de saúde já, é o que a gente comumente chama de derrame, ou também conhecido como AVC. Então é quando a pessoa tem um problema no cérebro, um infarto no cérebro muitas vezes, né? Então, ou um derramamento de sangue, né? Algum vaso que tem algum extravasamento, um vazamento de sangue, e a pessoa perde a funcionalidade temporária, muitas vezes, mas às vezes permanente, do comando cerebral. Então é importante reconhecer quando se está tendo esse tipo de evento, né? Isso que está acontecendo. Então, se uma pessoa, por exemplo, está falando com vocês e que, por exemplo, tiver uma paralisia da boca, né? Ficar um lado paralisado, então vocês peçam, por exemplo, para a pessoa tentar dar um sorriso, né? Um sorriso expressivo, né? Tentando movimentar olhos e boca. Então, muitas vezes vai ter uma paralisia de um lado, um olho, né? O olho não vai conseguir fazer essa movimentação, nem mesmo um sorriso, né? Pedir para a pessoa falar ou mesmo cantar, né? Quando às vezes a pessoa está tendo um derrame ou um AVC, ela não vai conseguir entender o que se está se pedindo, ela não vai conseguir fazer ou falar ou mesmo cantar, vai falar coisas confusas, vai ficar meio perdido, né? Então são sinais de que está acontecendo um derrame. E aí isso é muito importante, buscar um serviço de emergência, mesmo fazer contato. Como recado final, eu queria deixar para vocês uma ideia bem importante. A gente às vezes fica pensando na tecnologia, mesmo o vídeo que eu estou fazendo aqui, e a gente pensa que às vezes é somente diversão, mas talvez pais, professores, né, a comunidade como um todo tenha que sentar com as crianças que muitas vezes já têm celulares, já têm tablets, e que podem, os adultos, sentar e começar a fazer momentos educativos, né? Às vezes até quase como brincadeiras, mas instruindo em caso de momentos como esses, né? De urgências, né? De primeiros socorros, a como as crianças podem utilizar o telefone, utilizar o seu tablet para poder ter acesso ou a outros adultos ou a outros familiares, né? Ou mesmo a serviços de emergência de forma direta, usando o 192, muitas vezes em algumas cidades o 190 e até mesmo o 193, né? Então é o SAMU, o serviço de emergência de saúde médica, o serviço da polícia e mesmo o serviço dos bombeiros, né? Então é bem importante, talvez, a gente ter como um recado final, a gente poder usar a tecnologia não só para divertimento, entretenimento, mas a gente daqui a pouco sentar em alguns momentos, que não precisam ser todos, mas em alguns momentos para preparar as nossas crianças, preparar vocês, perguntem para os pais de vocês, se vocês não sabem como fazer,
peçam para eles, peçam para os profs aí também, dá uma olhadinha em como é que a gente pode fazer para ligar para um serviço de emergência, buscar contato com outros familiares em caso de emergência, certo? Esse é um pouco que eu queria falar para vocês. E para deixar mais uma ideia para a gente buscar depois, um, um profissional de referência que tem vídeos interessantes sobre situações de saúde, o Dr. Drauzio Varela, né, encontrado comumente, bem conhecido já no país inteiro, e procurando um aplicativo de primeiros socorros, ele tem até imagens e sons ilustrativos de todas essas desses pontos que eu coloquei, mais alguns, e com detalhes e descrições, imagens e sons, para a gente poder entender melhor como agir nesses momentos, certo? Então tá, gente. Esse era o recado que eu tinha que dar para vocês. Então, boa sorte aí. Esperamos que não passemos por esses momentos, mas caso passemos, vamos tentar pensar nessas situações e como tentar resolver elas, tá bom? Valeu. Tchau, tchau.